Boa noite, irmãos. Que a graça de Jesus reine em nossos corações. Queridos irmãos e amigos, o tema para esta noite é o sinal outra vez. Os irmãos sabem que 400 anos, um pouco mais de 400 anos, do povo de Deus sair da terra do Egito, o Senhor Deus havia predito isto para Abraão. No livro de Gênesis, capítulo 15, verso 13, o Senhor Deus disse para Abraão: Abraão, saiba que peregrina será a tua descendência numa terra que não é sua, depois de 400 anos, ela sairá de lá com grande riqueza. Deus havia predito que a sua descendência, ou a descendência de Abraão, ficaria no país do Egito por esse longo período. Mas irmãos, e quando chegou o tempo determinado, não o tempo determinado pelo homem, o tempo determinado por Deus, Deus suscitou uma pessoa para liderar a saída do povo do Egito. Agora Deus deu algumas instruções a Moisés, e Moisés agora deu essas instruções ao povo de Deus. Queridos irmãos e amigos, Deus ordenou a Moisés que toda a congregação, cada família, deveria de matar para cada família então deveria de matar um cordeiro. Eu gostaria de convidar vocês a abrirem as vossas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 9. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, por gentileza. Êxodo, capítulo 12. O Senhor Deus disse as seguintes palavras. 12, a partir do versículo 9. Leiamos juntos. Então o Senhor Deus disse assim, 12, versículo 9. Versículo 7. Tomarão do sangue daquele cordeiro, e o porão em ambas as vergas da porta, nas casas em que o comerem. Agora no versículo 22. Versículo 22. E tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue do cordeiro que estiver na bacia, e marque a verga da porta com as suas ombreiras, com o sangue que estiver nela, na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, quando o Senhor passar para ferir os egípcios. Ele verá o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, e passará por aquela porta e por aquelas ombreiras, e ele não deixará o destruidor entrar em vossas casas para os matar. Queridos irmãos e amigos, aqui Deus então ele mandou que cada família deveria de colocar o sangue do cordeiro nas ombreiras daquela porta. E o Deus prometeu para Moisés que a casa que tiver o sangue daquele cordeiro, o anjo destruidor não iria destruir aquela casa. E todos sabem que à meia-noite Deus cumpriu com a sua palavra. Deus então passou pela terra do Egito, e naquela casa o anjo destruidor, ao ver o sangue na verga das portas, não destruiu a ninguém daquela família. Queridos irmãos e amigos, foi um grande milagre. Os egípcios, eles viram esse grande acontecimento. Os egípcios viram que as suas famílias, elas foram atingidas pelo anjo do Senhor, o anjo encarregado de destruir. E eles viram que nos meios dos israelitas não havia nenhum sinal de destruição.
Queridos irmãos e amigos, este acontecimento teve seu cumprimento uma vez no passado, e este acontecimento se repetirá outra vez. Uma vez foi vista a diferença, agora novamente será vista essa diferença outra vez. No livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, verso 18, foi o texto que o irmão Saulo leu para a introdução. O Senhor Deus disse assim: olha, e verás outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, e quem serve a Deus e quem não serve. Malaquias 3, verso 18. O Senhor disse que haverá uma diferença, ou será estabelecida uma diferença outra vez. Então, queridos irmãos e amigos, essa diferença, ela vai acontecer, ela já acontecerá, acontece em nossos dias. Ela se repete, a história se repetirá. Queridos irmãos e amigos, mas lá no Egito, foi requerido que o povo de Deus colocasse o sangue do cordeiro na verga da porta. Era um sinal. E hoje, para hoje também, para cada indivíduo, Deus quer marcar a família, quer marcar os componentes da família individualmente com um sinal também. E a palavra de Deus diz que se nós tivermos esse sinal, nós também não seremos destruídos. Agora, se nós tiver um outro sinal, infelizmente seremos destruídos. Mas que sinal é esse que precisamos ter? Deus estabeleceu marcar seu povo novamente. Irmãos, para o povo de Deus sair do Egito rumo a Canaã terrestre, Deus estabeleceu uma diferença. Mandou o seu povo marcar com o sangue. Agora Deus quer nos tirar deste mundo. Para Canaã celestial. Ele agora coloca também o seu sinal, um sinal bastante elevado. Eu gostaria de convidar vocês a abrirem vossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 9, versículos 1 a 5. Porque essa profecia, meus irmãos, tem uma profecia em Ezequiel 9, versos 1 a 5. Essa profecia, ela está em andamento. Ela teve seu início, cremos que foi a partir do ano de 1844, e essa profecia, ela terá seu cumprimento final na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa profecia, ela está em andamento. Eu convido vocês a lerem comigo, e nós estamos enquadrados dentro desta profecia. Ezequiel capítulo 9, versículos 1 a 5. Os irmãos acompanhem comigo a leitura. Os irmãos vão perceber aqui dois grupos de anjos. Aqui diz assim: então ouvi o que gritava comigo com grande voz, dizendo: trazei os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras em sua mão. E vi 6 homens que vinha da direção para o alto e que olha para o norte, cada homem com as suas armas destruidoras em suas mãos. E entre ele havia um homem vestido de linho. Irmãos, aqui fala homem, mas na realidade é anjo, né? Aqui diz: havia um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão junto à sua cintura. E a glória do Deus de Israel levantou sobre o querubim ao qual estava. Eu quero chegar no versículo 4. E disse o Senhor ao homem com tinteiro de escrivão: passa pelo meio da cidade e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa das abominações que se acometem no meio dela. Versículo 5.
mas aos outros, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e feri, e não os poupe, nem vos compadeçais, matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo aquele que tiver o sinal, não vos achegueis. Irmãos, aqui nós vemos então dois grupos de anjos com uma missão. Um anjo, Deus deu a ordem ao anjo com tinteiro de escrivão. Esse anjo foi dada a missão de marcar as testas dos homens. Esses homens tinham que ter duas qualidades. Esses homens tinham que ter o que mesmo? Vocês não recordam? O sinal. O que mais? 9, versículo 4. O que os homens tinham que ter? Quem quer ler o versículo 4? Os homens tinham que ter duas qualidades. Os que serão marcados. Quais são elas? Marca com o quê? Com o sinal. Marcar o quê? As testas dos homens. Mas marcar quem? Marcar com sinal os que suspiram e gemem por causa do quê? Por causa das abominações que se acometem no meio dela. No meio dela quem? Jerusalém. E a serva do Senhor diz que Jerusalém simboliza a igreja. Queridos irmãos e amigos, agora há um grupo. Então, a um anjo foi dada a missão de marcar essa classe, que suspira e geme. Ao outro grupo de homens, 5 homens, foi dada a mensagem, a missão, aliás, de destruir aqueles que não tivessem ou que nem tiver o sinal. Mas que sinal é este? Mas que sinal é esse que nós precisamos ter para que possamos ser poupados na destruição final? No livro de Ezequiel mesmo, capítulo 20, verso 12, o Senhor, Ele disse que sinal que nós precisamos ter. No passado foi o sangue, mas hoje, que sinal é esse que temos que ter? Deus disse, olha, aquele que tiver o sinal, não vos chegueis. No verso 12, o Senhor também disse, também lhes dei os meus sábados, para que servisse de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifico. Então Deus disse, também lhes dei os meus sábados, para que sirvam de sinal entre mim e eles, ou seja, nós, para que nós saibamos que Ele nos santifica. Então ele diz que o sábado é um sinal. No verso 20, ele fala categoricamente, embora que existem milhares de religiões no mundo, milhares de religiões, mas Deus, Ele coloca um distintivo. Ele disse, e verás outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, quem serve a Deus ou não. Então, quem serve a Deus, o Senhor Deus, Ele descreve aqui, Ezequiel 20, 20, diz assim, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que os santifico. Então, queridos irmãos e amigos, Deus então, Ele nos deu o sábado como sendo um sinal entre Deus e seu povo. Mas o que isso tem a ver conosco? Irmãos, este mundo já era para ter sido destruído. Quando nós olhamos as barbaridades que têm acontecido no mundo, nós ficamos assim horrorizados. Se nós ficamos horrorizados com tantas misérias, fomes, enfermidades, assassinatos, roubos, corrupções, violência, do modo geral, se nós ficamos horrorizados com isto, muito mais os anjos celestiais. Mas onde que nós nos enquadramos nisto?
Queridos irmãos e amigos, em Apocalipse, capítulo 7, verso 1 a 4, tem um acontecimento muito importante, e onde descreve o porquê que esse mundo ainda não foi destruído. Deus não destruiu esse mundo ainda. Ele está segurando os ventos por uma causa. A causa é quem? A causa somos nós. Deus quer que nós sejamos salvos. A palavra de Deus que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento do quê? Da verdade. Não é todos que têm o conhecimento da verdade, nem todos do mundo têm o conhecimento da verdade. Muitas pessoas professam suas religiões, muitos pensam que têm o conhecimento da verdade, mas nem todos têm o conhecimento. Deus agraciou seu povo com conhecimento. Mas por que então esse mundo não foi destruído? Apocalipse capítulo 7, versos 1 a 4. Acompanhe comigo a leitura, por gentileza. Vamos pegar os detalhes, né? Depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que eles não soprassem sobre ela, nem sobre o mar e nem contra árvore alguma. E vi outro anjo da banda do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. E ele clamou com grande voz: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, até que tenhamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos que foram assinalados, e eram 144.000. Irmãos, os irmãos perceberam que 4 anjos, eu falei que lá em Ezequiel 9, 5 anjos receberam a missão de destruir. 5 anjos receberam a missão de destruir. A missão de selar. Aqui aparecem 4 anjos com a missão de destruir. Mas apareceu um anjo dizendo: não danifiqueis nem a terra nem o mar, até que tenhamos selados os servos de nosso Deus. Queridos irmãos e amigos, essa missão do anjo, o anjo com tinteiro de escrivão, essa missão dele ainda está em andamento. Mas essa missão está em andamento, mas nós estamos sendo marcados então com que sinal? Quando o anjo disse, não danifiqueis até que tenhamos selados. Selar é por um selo. Selo é um sinal. E esse sinal, nós já vimos em Ezequiel 20:20, Deus descreve qual é esse sinal. Ele descreveu, ele disse: olha, santificai os meus sábados, porque o meu sábado é um sinal entre mim e vós. Ezequiel 20:20. Lá em Êxodo 3, verso 13, o Senhor disse lá em Êxodo 31:13: certamente guardareis os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós nas vossas gerações. Deus disse que o sábado é um sinal dele, é um sinal entre ele e o seu povo. Queridos irmãos e amigos, eu disse que o anjo selador, ele ainda não cumpriu a sua missão. Quando o anjo apareceu, não danifiqueis nem a terra nem o mar, até que tenhamos selado o servo do nosso Deus, demonstra que aquele anjo com tinteiro de escrivão, ele não terminou a sua obra. E eu vou ler um texto daqui a pouquinho no grande conflito. Os irmãos vão ver que esse anjo, o anjo com tinteiro de escrivão, meus irmãos, o anjo com tinteiro de escrivão, ele ainda está aqui na terra. Nesse período que nós estamos vivendo, nesse período curto que estamos vivendo, é um período de selamento, é o período que Deus está nos marcando. Deus está nos marcando, ou seja, nos assinalando. Deus, quando disse: e verás outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve,
entre o justo e o ímpio, cada dia Deus está patenteando isto perante o universo. No livro do Apocalipse, capítulo 11, versículo 1, o Senhor Deus, Ele manda medir, Deus manda avaliar o seu povo. Aqui diz assim: foi-me dado uma cana, semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te, e mede o templo de Deus, mede o altar, e mede os que nele adoram. Então, mede o templo, o altar, e os que nele adoram. E a serva do Senhor diz que em cada ato que nós fazemos, o Senhor está nos medindo. Nas nossas transações comerciais, o Senhor está Ele está nos medindo. Em tudo o Senhor está nos medindo. E Ele prova para nós como é que está o nosso estado. Ele revela-nos se estamos servindo a Deus ou se estamos servindo a nós mesmos. Queridos irmãos e amigos, na palavra do Senhor, lá diz também no livro de Isaías 58, nós sabemos que o sábado é o sinal de Deus. É o sinal de Deus. E lá em Isaías 58, 13, Deus chama-nos a atenção para que nós não venhamos transgredir esse dia, que hoje muitas pessoas estão esquecendo que nós estamos no período de selamento. No livro de Isaías 58, 13, lá diz assim: olha, se desviares o teu pé do sábado e deixar de fazer a tua própria vontade no meu santo dia, não falando as tuas palavras, nem te ocupando em teus empreendimentos, não é isso mesmo? Então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar, ou seja, será trasladado sobre as alturas da terra, porque a boca do Senhor o disse. Então Deus, Ele chama-nos a atenção para que no dia de sábado nós não podemos falar palavras vãs, palavras à toa. No dia do Senhor nós não podemos falar de empreendimentos nesse dia, porque o anjo do Senhor, ele está nos acompanhando em tudo. Ele sabe quem serve a Deus e quem não serve. Irmãos, no dia de sábado, a gente não deve de fazer nada, de colocar nesse dia coisas comuns, porque é um dia sagrado. Não é dia de falar de valores, né? Olha, o carro é tal dia, eu comprei esse carro, paguei X, comprei essa roupa, paguei X, né? Porque nós temos que ter muito cuidado. No livro chamado Selamento do Povo de Deus, a serva do Senhor diz assim, que nem todos os guardadores do sábado serão selados. Então ali também chama-nos a atenção, diz assim que há mais santidade no sábado do que muitos lhe atribuem. Há mais santidade no sábado do que muitos lhe atribuem. E às vezes o inimigo ele pode nos tentar de nós esquecer que esse dia é santo. Irmãos, nesse tempo de selamento que é muito curto, a serva do Senhor diz o seguinte, na página 43 deste livro, esse livro é 44, aliás, 44 do Primeiros Escritos, o inimigo ele é muito astuto. Ela diz assim, eu vi que Satanás estava operando dessa maneira, a fim de desviar, enganar e afastar de Deus o seu povo. Olha só, o inimigo ele procura nos desviar, enganar e afastar de Deus o seu povo, precisamente agora,
neste tempo de selamento. Olha a expressão que ela diz: principalmente agora, nesse tempo de selamento. Quando ela escreveu isto, ela disse que no seu tempo já era tempo de selamento. Vi alguns que não estavam firmes ao lado da verdade presente. Olha só, ela viu que alguns não estavam firmes ao lado da verdade presente. Seus joelhos estavam trementes e seus pés escorregavam, ou seja, saindo do caminho, porque não estavam firmemente plantados na verdade. A nossa segurança, meus irmãos, é estar firmemente plantados na verdade. E a proteção do poderoso Deus não podia ser estendida sobre eles enquanto estavam assim trementes. Satanás estava procurando lançar mão de todas as suas armas a fim de mantê-los onde eles estavam, até que a proteção do Senhor estendida sobre o povo de Deus, ela fosse então removida. Queridos irmãos e amigos, então nós estamos no tempo de selamento. O inimigo ele procura muitas maneiras para tirar-nos do caminho. Nós sabemos que nós já estamos chegando nas fronteiras da Canaã celestial. E quando nós quando o povo de Deus no passado estava nas fronteiras da Canaã terrestre, Satanás redobrou os seus esforços, usou Baraque, usou Balaão, usou muitos artifícios para impedir a entrada do povo de Deus na Canaã terrestre. E hoje, no tempo do fim, Satanás ele usa muitas maneiras para impedir-nos de entrar na Canaã celestial. E nós precisamos ouvir a voz de Jesus que disse: vigiai, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então Satanás ele quer tragar-nos, ele quer tragar-nos. Queridos irmãos, eu disse que o anjo que com o tinteiro de escrivão, ele ainda está aqui na terra cumprindo a sua missão. Mas o texto que eu li de Apocalipse, capítulo 7, versículo 1, João só viu esse anjo. João só viu esse anjo com tinteiro, esses anjos com missão de destruir. Ele usou a expressão em Apocalipse 7, versículo 1. Ele disse assim, olha, quando é que João viu isto? Ele disse, a expressão, depois destas coisas, eu vi 4 anjos. Mas depois destas coisas, mas que coisas que João está se referindo? É das coisas que antecedem o capítulo anterior, o capítulo 6. Ou seja, qual é o ponto de partida que João viu os anjos querendo destruir o mundo? João disse, depois dessas coisas. Que coisas? Vou pedir para o irmãozinho abrir um PowerPoint para a gente ler aí, irmão. Olha só, um slide. Veja bem, no capítulo 6 de Apocalipse, verso 12, João diz assim: eu olhei, e eis que ele abriu o 6º selo, e houve um grande terremoto. Irmãos, aqui João diz que houve o quê? Um grande terremoto. Esse grande terremoto que foi marcado na história, os irmãos sabem que ele aconteceu no dia 1º de novembro de 1755. Só coloca só o ano, tá, irmão? Por gentileza? Põe assim, terremoto, 1755. Então, esse grande terremoto aqui, meus irmãos, em 1755, houve um grande terremoto que alcançou uma extensão muito grande na Europa. Esse terremoto foi conhecido como o terremoto de Lisboa. Os irmãos podem ler isso no Grande Conflito 304.
Então, em 1755, aconteceu esse grande terremoto que ficou registrado na história. Mas depois, o anjo continuou ainda, ó. Houve um grande terremoto. Depois, o sol tornou-se negro, como um saco de silício, e a lua tornou-se em sangue. Então, vamos colocar ali, ó, o escurecimento do sol e da lua. Aqui diz que o sol e a lua se escureceram. Até tem um hino, né, evangélico, né? Esse acontecimento aconteceu quando? 19 de maio de 1780. Então, 1780. Escurecimento do sol e da lua. Esse acontecimento teve lugar. Está lá no grande conflito 312, né? Tá esse grande acontecimento. E o anjo prosseguiu ainda dizendo, no verso 13: as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira sacudida por um vento forte deixa cair seus figos. Aqui fala da queda das estrelas, que foi uma grande chuva de meteoros, muitas estrelas cadentes, mas foi um espetáculo tão assustador, muito assustador, que ficou registrado no dia 13 de novembro de 1833. No dia 13 de novembro de 1833, houve a queda das estrelas. Irmãos, mas por que eu citei essas datas? João, ele inicia o Apocalipse 7, versículo 1, dizendo assim: depois destas coisas. Ou seja, João não viu o selamento antes destas datas. Ele não viu antes desses acontecimentos. João, ele viu os anjos com a missão de destruir, dizendo: depois destas coisas. Isso denota que o selamento não começou em 1755, não começou antes, não começou em 1780, não começou em 1833, começou depois destas coisas. E nós sabemos que em 1833, Guilherme Miller, que havia estudado as profecias de Daniel, ele entendeu que dentro de 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria o quê? Purificado. E Guilherme Miller entendeu que a volta do Senhor Jesus estava prevista para o ano de 1844, como ele interpretou errado. Mas ele passou no ano de 1833 ele passou a pregar sobre a segunda volta do nosso Senhor Jesus. Queridos irmãos e amigos, o anjo então, ele disse, depois dessas coisas, apareceu um anjo dizendo: não danifiqueis nem a terra nem o mar, até que tenhamos selados o servo nosso Deus. Então esse anjo ainda, ele está aqui na terra, marcando o povo de Deus. E eu quero concluir com um texto do livro Grande Conflito 608, aonde que mostra que aquele anjo com tinteiro de escrivão ainda está aqui na terra. O anjo com tinteiro de escrivão, ele sabe em qual casa que está o sinal de Deus, em qual lar que não está. O anjo com tinteiro de escrivão, ele sabe de fato quem é que está santificando o sábado, quem é que tem o selo de Deus e quem é que não tem. Então, nesse livro Grande Conflito 608, eu quero concluir lendo esse texto. Aqui diz assim, desculpe, meus irmãos, 614. É que esses livros diferem as páginas. Aqui diz assim: quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo,
A misericórdia não mais pleiteará em favor dos culpados habitantes da terra. O povo de Deus terá cumprido a sua obra, recebeu a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, e acha-se preparado para a hora decisiva que diante dele está. No céu, anjos apressam-se de um lado para o outro. Um anjo que volta da terra, olha que expressão interessante, meus irmãos. Ele não voltou ainda, ele só vai voltar depois que se encerrar a mensagem do terceiro anjo. Ainda não encerrou a mensagem, ó. Um anjo que volta da terra anuncia que a sua obra está feita. O mundo foi submetido à prova final, e todos os que se mostraram fiéis aos preceitos divinos receberam o selo do Deus vivo. Cessa então Jesus de interceder no santuário celestial, e Jesus levanta as mãos e com grande voz ele diz: está feito. E toda a hoste angélica depõe suas coroas, ao fazer ele o solene aviso: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Todos os casos foram decididos para a vida ou para a morte. Cristo fez a expiação por seu povo, apagou os seus pecados, o número dos seus súditos completou-se, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu estão prestes a ser entregue aos herdeiros da salvação, e Jesus deve reinar como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém. Queridos irmãos e amigos, assim como muitos israelitas foram poupados da destruição, assim como todas as famílias de israelita foram poupadas das pragas que caiu sobre os egípcios, que o Senhor continue a ter misericórdia de nós, para que as nossas famílias sejam poupadas também da destruição. Este é o meu desejo a mim e a todos. Amém.